Já foi falado com vocês sobre os novos combinados, né? Estou vendo que está todo mundo de Sim. uniforme, bonitinho, né? Todo mundo na sua mesinha, com a garrafinha de água, né? E o material tudo colocadinho do lado aí. O whey, a garrafinha de whey já está aí também, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? Sobre esses combinados não ficou nenhuma dúvida. Nada que vocês queiram perguntar, que vocês queiram esclarecer a respeito das trilhas, das avaliações. Acho que não. Olha, das trilhas ainda não foi comentado nada, se vai mudar alguma coisa, como é que vai continuar. Não, as trilhas vão Nem as avaliações também não, acho que falou. as trilhas vão continuar sendo liberadas, só que agora elas vão ser liberadas semanalmente. Tá? Vamos supor, nós terminamos vamos supor que agora a gente pega o livro do terceiro bimestre, a gente termina o primeiro capítulo na primeira semana. Então, eu já vou liberar as trilhas da primeira semana. Aí vocês vão ter um tempo lá que vai ser marcado e vocês têm que responder naquele tempo. Depois não vai ser mais liberado igual foi feito anteriormente. Aí depois, se vocês quiserem marcar um horário comigo, vocês sabem que meus horários são muito apertados, mas um horário assim, depois das 5, às vezes, eu posso fazer uma aula com vocês para tentar adiantar essas trilhas, igual a gente fez o bimestre passado, certo? As meninas que participaram aí tiveram 100% de acerto, né? Nas trilhas que nós fizemos juntos. Então tá. Mas isso aí depois, a hora que já chegar o horário de liberar, a gente vai vendo esses horários e vamos marcando. Certo? Agora a questão das câmeras abertas, que se não tiver aberto não vai contar com presença, isso aí você já sabe. A questão das avaliações. As avaliações, vocês vão fazer as avaliações, não é muito certeza ainda, mas a proposta é que vocês vão ao colégio fazer as avaliações lá. Só se acontecer alguma coisa que até lá não permita isso, sabe? Daí vai ter horário marcado, individual para cada pessoa, né? Para poder estar indo à escola e fazendo essas coisas. Tudo bom, Michael? Tudo bom? Beleza? Então tá jóia. Né? E é isso, pessoal. A Maria Fernanda parece que... Maria Fernanda é você? Maria Fernanda Gomes? Sim, sou eu. Ah, tá. Você que está pedindo para entrar, tá certo. Eu falei, mas gente, será que é um aluno novo e eu não estou sabendo? Com o mesmo nome? Tá ok. Pessoal, então hoje nós vamos ter a revisão, tá? Nós vamos fazer uma revisão do segundo bimestre. A proposta da revisão é para essa aula e para a próxima aula, e daí na terceira aula de geografia nós vamos começar com o conteúdo novo, certo? Eu preciso fazer uma revisão geralzona de tudo, para a gente poder refrescar alguns conceitos que nós vamos começar a usar para o terceiro bimestre. E o que me deixa preocupado é a questão de tempo, porque vocês sabem que o segundo bimestre tem 2 meses, né? Ele é agosto e setembro. E segunda-feira já é dia 10, né? Dia 10 de agosto, a próxima semana, né? Então, quer dizer que 1/3 do mês já foi embora. Então, vai ter que ser bastante corrido. Eu peço para vocês não deixar atividade acumulada. Se precisar de mim, meu horário agora é muito curto, eu tenho intervalo de 15 minutos igual vocês, né? E de manhã também eu trabalho, então também tem intervalo de 15 minutos entre uma aula e outra, e pego às 7 da manhã e estou largando às 5, mas sempre dá para mim dar uma olhadinha aí nas dúvidas de vocês. Manda lá pelo WhatsApp, e a hora que eu posso resolver, que eu posso olhar, eu tento resolver, certo? Não vou estar tão disponível como eu estava antes das férias, porque você sabe que a aula aumentou o horário, nossos intervalos são menores, certo? Quem precisar, tiver dúvida, me manda lá. Se tiver dúvida de questão, fotografa a questão e me manda, que a gente vai resolvendo na medida do possível, certo? Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, ele é um vídeo um pouquinho longo, ele tem 14 minutos, mas ele faz uma geral, né, de tudo que a gente vai ver hoje para refrescar a memória, e depois nós vamos voltar aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, anotassem aí, né, prestar atenção no que é período entre guerras,
se eu perguntar assim, numa avaliação para vocês, como que a gente pode caracterizar o período entre guerras? O que foi o período entre guerras? Então, o vídeo vai estar falando sobre isso. Vai estar falando sobre a questão da Revolução Russa, vai estar falando sobre o final da Primeira Guerra Mundial, como que terminou, vai estar falando sobre a questão dos regimes totalitários e dos regimes autoritários, né? Qual que é a diferença de um regime totalitário, qual que é a diferença de um regime... Então, tudo isso nós precisamos saber agora, tá? Quem não aprendeu isso durante as aulas do segundo bimestre vai precisar aprender isso de qualquer forma agora, certo? Então, é isso que nós vamos ver agora. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês aqui, e aí a gente já começa. Se alguém não estiver ouvindo direito, ou estiver com problema no áudio, só me avisar. O Entre Guerras foi um período cheio de mudanças que ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1918 até 1939. Mas antes de começar a explicação, eu queria refrescar a memória de vocês sobre como terminou a Primeira Guerra. Então, por que a gente não dá uma olhadinha lá no final do vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial? Bora lá? Logo no início de 1917, o Império Russo se encontra em profunda crise devido à Revolução Russa, que estava ocorrendo naquele período. Com a possibilidade da saída da Rússia do conflito, os Estados Unidos decidem entrar na guerra a favor da Tríplice Entente, os aliados, já que desde 1915, quando um navio com passageiros americanos foi bombardeado pela Alemanha, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Império Alemão foram cortadas. A Rússia saiu da guerra no final de 1917. Mesmo assim, após a entrada dos Estados Unidos no conflito, a Tríplice Entente conseguiu alcançar diversas vitórias em batalhas, o que fez com que, entre setembro e novembro de 1918, todos os países da Tríplice Aliança, incluindo a Alemanha, se rendessem, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Certo, como você viu aí nesse trecho, a Rússia teve que sair da guerra por causa da Revolução Russa. Vamos entender melhor o que foi essa revolução? A Revolução Russa começou em 1917 e foi quando, no meio da Primeira Guerra, o povo russo começa a se rebelar contra o governo do czar, que era uma espécie de imperador absolutista da Rússia. Dessa forma, os camponeses e operários russos instauram o comunismo do país, que anexa alguns territórios e se torna a chamada União Soviética. Loucura, né? Agora, outro tópico que é bem interessante da gente citar aqui é que a Europa inteira estava completamente falida depois da Primeira Guerra. Infraestrutura destruída, economia arrasada, enfim, a Europa inteira estava ferrada. Mas, enquanto isso, tinha um país tranquilão, prosperando, na boa. Os Estados Unidos. Pois é, eles enriqueceram muito com a guerra. E agora estavam passando por um período chamado os Loucos Anos 20. Com o acúmulo de riquezas da guerra, os Estados Unidos puderam prosperar economicamente. Além disso, na década de 20, várias mudanças culturais estavam ocorrendo no país. A guerra e suas consequências, como os milhões de mortos, tinham mostrado como a vida podia ser fugaz, fazendo com que muitas pessoas passassem a vivê-la buscando prazer e a diversão. Na década de 20, nos Estados Unidos, surgem o jazz e o blues, além de terem se iniciado movimentos pelos direitos dos negros, das mulheres e etc. Mas a festa durou pouco. Mesmo com o imenso crescimento econômico dos Estados Unidos durante a década de 20, vários problemas passaram a ocorrer no país. O excesso produtivo estadunidense, por exemplo, exigia um mercado consumidor cada vez maior, mas para quem vender produtos quando o resto do mundo está em crise? Isso gerou uma superprodução, ou seja, eles produziram várias coisas quando não tinha ninguém para comprar. Então, em 1929, acontece o evento que ficou conhecido como Crash de 29. A Bolsa de Valores de Nova York simplesmente quebrou, e todo mundo que tinha investido nela perdeu muito dinheiro. Se você quer entender melhor como isso ocorreu, te recomendo meu vídeo sobre o mercado de ações. O card vai estar aqui em cima. Agora, com os Estados Unidos quebrados, quem poderá nos salvar? Eu! Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. Não é o Chapolin. Franklin Roosevelt. Quem? Franklin Roosevelt foi um presidente americano que criou um plano para recuperar a economia dos Estados Unidos, o New Deal, que consistia na intervenção do Estado na economia para impedir a superprodução, sacou? Certo, essa parte aí eu entendi. Mas eu também ouvi dizer que nessa época do Entre Guerras surgem o fascismo e o nazismo. É verdade? Sim, é verdade. No período entre guerras houve a ascensão de regimes totalitários,
como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Vamos descobrir como tudo isso foi ocorrer? Vocês lembram que na Primeira Guerra a Itália mudou de lado porque a Tríplice Entente ofereceu territórios para ela? Então, acontece que depois da guerra, a Itália não recebeu os territórios prometidos e ainda se meteu numa grande crise econômica, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista, que era liderado por Benito Mussolini. E eles acreditavam, entre outras coisas, no militarismo, no ultranacionalismo, na antidemocracia e no autoritarismo, formando um Estado opressor e totalitário, onde o líder supremo manda em tudo, tendo poder até mesmo para ordenar matar alguém. Depois da Primeira Guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi considerada culpada da guerra, e são feitas várias exigências a ela. Por exemplo, o Estado alemão tinha que ser extremamente limitado, e a marinha e a aeronáutica estavam proibidas. Além disso, a Alemanha devia pagar altas indenizações pela guerra aos países vencedores. Isso deixou o povo alemão muito, insatisfeito. E eles perderam a fé na democracia. Tava tudo dando errado. E dessa forma, surge o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, e começa a dar ideia errada. Nós vamos obter uma solução total para a questão judia. O programa, é claro, trata-se de total separação. Não apenas significa a exclusão dos judeus do sistema econômico alemão, mas muito mais. Nós nos confrontaremos com a dura necessidade de erradicar o submundo judeu. Assim como erradicaríamos criminosos do nosso Estado, será o fim absoluto e certo de todo o judaísmo na Alemanha. Sua completa aniquilação. Enfim, o nazismo era basicamente a mesma coisa que o fascismo, só que também tinha ideias racistas. Os nazistas alegavam que os negros, judeus, ciganos, homossexuais e etc. eram impuros e apenas a raça ariana era pura e digna de viver. Mais tarde, as ideias nazistas culminaram no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Então, para ter uma garantia de que essa videoaula realmente foi eficiente para você, faça o questionário que está aí na descrição do vídeo com algumas perguntinhas sobre o tema dessa videoaula. E se esse vídeo te ajudou, me ajude também. Deixe seu like aqui. Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui para nós. O vídeo, ele fala, né? Ele fala desde o final da Primeira Guerra Mundial, que a gente viu no bimestre anterior, até o momento da Segunda Guerra Mundial. Ele só vai deixar de fora a Guerra Fria, que foi o último tema que a gente tratou, né? E eu gostaria de ouvir de vocês agora, para mim saber o que está faltando aí para vocês entenderem esses conteúdos. Como que terminou a Primeira Guerra Mundial? Alguém poderia me falar como que a guerra terminou? Qual que é o motivo do término da Primeira Guerra Mundial para o surgimento da Segunda Guerra Mundial? Teve relação entre isso ou não? Porque um aluno de 9º ano, ele precisa entender essas coisas. Porque senão, ano que vem, o professor lá da onde vocês forem, do 2º grau, ele não vai trabalhar mais com essas questões com vocês. Ele simplesmente vai achar que vocês sabem, ponto final. Por isso que eu estou voltando aqui. Como nossas aulas foi online, foi em vídeo, a gente sabe que nem todo mundo assistiu o vídeo, porque eu sei quantas pessoas assistiram os meus vídeos. Né? Tá lá constando. Por exemplo, teve vídeo que eu gravei para o 9º ano que apenas 3 pessoas assistiram o vídeo. E os vídeos eram fundamentais porque estavam as explicações. Então, quer dizer que eu sei que tem uma defasagem muito grande aí no 9º ano. E nós temos essas 2 aulas, essa de hoje e a próxima que eu vou marcar para a gente sanar tudo isso. Então, assim, se alguém sabe como terminou a Primeira Guerra Mundial, me fala. E se alguém não sabe, também pode me falar. Eu quero ouvir o 9º ano agora. Porque vocês vão ser cobrados isso ano que vem. E vocês precisam saber. Senão vocês vão ficar mais por fora do que bunda de índio.
Tá, você quer saber o porquê ela terminou, como que os países ficaram quando ela terminou? Exatamente. Como que foi esse término? Como que terminou? Isso tem a ver, o final da Primeira Guerra Mundial tem a ver com o início da Segunda? Como que a Alemanha foi colocada durante o final da Primeira Guerra? Isso tem a ver com o Tratado de Versalhes, né? Isso está claro na cabeça de vocês? Ou o que eu estou falando aqui não está fazendo sentido nenhum? Então, vocês têm que me falar. A única pessoa que a gente não mente é para o professor, porque depois não dá certo. Bom, no final da Primeira Guerra, a Alemanha foi colocada como culpada de tudo. Tiveram que assinar o Tratado de Versalhes e pagar, tipo, indenizações para os outros países que ficaram prejudicados durante todo o período da guerra. Sim. E a Primeira Guerra, então, ela coloca a Alemanha numa situação complicada, de culpada. A Alemanha teve que reconstruir todos os países destruídos, inclusive Inglaterra, França, ou seja, e ela ainda teve que pagar duras indenizações, perdeu a região da Alsácia e da Lorena, que era rica em minérios de ferro e carvão, porque o minério de ferro, você sabe que é a matéria-prima para a indústria, tanto para a indústria bélica como a indústria de construção de modo geral. E perdeu também a fonte de carvão principal daquela época, que era o carvão mineral, porque a gente já estudou em disciplinas anteriores que a base da fonte de energia na Europa é o quê? No início da Revolução era o carvão mineral e depois do carvão mineral veio a energia nuclear, né? Mas aquele momento ainda era o carvão mineral, só a partir de 1820 é que veio a gasolina, o diesel, né, com o uso dos combustíveis fósseis. Mas a matriz energética do carvão até hoje é importantíssima para a Europa. Vocês lembram lá que o fato da exploração intensa de carvão na Europa, os ventos levam esse carbono para cima da Noruega e lá provoca chuva ácida, matando as florestas na Noruega? Né? A gente já viu isso. Então, essa situação econômica fez com que como que essa situação econômica fez com que Hitler subisse ao poder? Porque, ó, a Inglaterra não pode se industrializar, perdeu a fonte de carvão, de energia, perdeu a matéria-prima, o ferro. Não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, não podia ter tanques de guerra, não podia reconstruir armamentos, tinha que pagar pesadas indenizações e ainda foi culpada. Tudo isso foi assinado no Tratado de Versalhes, lá no Palácio de Versalhes, na França. Então, de certa forma, o que isso tem a ver com a ascensão de Hitler ao poder e do nazismo? Vocês sabem ou não? Se vocês não sabem, eu vou falar. Vários partidos socialistas e catalistas começaram a se revoltarem, né, e fazer várias manifestações. Com isso, o partido nazista, se não me engano, é de extrema direita, decidiu controlar tudo e tomar o poder em 1923. O que é um partido de extrema direita? Ultimamente a gente escuta muito isso no Brasil. Você é de esquerda, você é de direita. A gente não escuta muito isso nas redes sociais, principalmente aquelas brigas intermináveis no Facebook, né? Que mistura religião com política e vira aquela confusão, né? Eu falei que eu tenho que fazer até um curso para entender o que aquele povo escreve, porque eles escrevem muito mal, né? Mas eu fico sempre observando e eu me pergunto, será que as pessoas entendem o que é direita e o que é esquerda? E um aluno de 9º ano tem que entender, porque senão não entende esse período aí não, que nós estamos estudando. Porque foi aí nesses períodos que surgiram essas disputas políticas após a Primeira Guerra Mundial e após a Revolução Russa, porque vocês lembram que o czar, ele dominava a Rússia num modo ainda que feudal. No interior da Rússia tinha até servos, para você imaginar. E aí os partidos mencheviques e bolcheviques, os bolcheviques eram liderados pelos trabalhadores de esquerda
e os mencheviques eram liderados pela classe burguesa de direita. Então, sempre fica... Você sabe de onde que surgiu essa ideia de esquerda e direita? Em 1780, né, para ser mais exato, o governante da França, que era uma monarquia absolutista, o rei... Ai, faltou o nome do homem agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui, faltou o nome dele. Ele convocou os Estados Gerais, porque a França era dividida em 3 camadas sociais. A primeira, a nobreza, o clero, que era a nobreza, a segunda, a aristocracia, que eram os nobres, e a terceira, que era a população pobre. Tá? E cada população e cada partido político, vamos dizer assim, desses 3, cada partido político, lá nos Estados Gerais, tinha direito a um voto. Então, a nobreza votava junto com a aristocracia, e os pobres votavam separado. Por isso que a nobreza, o rei e a aristocracia, que era o rei, a nobreza e o clero, sempre ganhava, porque eles votavam, eles tinham os mesmos desejos, que era receber impostos, viver na mordomia e não fazer nada para o povo. Aí, o que aconteceu? Eu lembro o nome da mulher dele, mas não lembro o nome dele, Maria Antonieta. Né? Henrique XVI, tá? Aí o Henrique convocou os Estados Gerais, né? E foi os 3 partidos para lá. O partido da nobreza, representando a Igreja Católica, o partido da aristocracia, representando o rei, e os deputados do partido da população pobre, que era chamado de jacobinos. Lá no Congresso, os pobres sentaram do lado da esquerda do Congresso. O clero sentou no meio e os ricos sentaram do lado direito. Na hora que eles discursavam lá na frente, eles não falavam o partido do jacobino, dos pobres, eles falavam o partido da esquerda. Por isso, representantes das camadas políticas pobres são chamados de esquerdistas. E os representantes políticos das camadas ricas são chamados de direita. Então, ele se referiu ao partido da direita, o partido da esquerda. Né? Vocês entenderam agora de onde que foi criado esse termo direita e esquerda? E após a Primeira Guerra Mundial, né, isso ficou muito claro, porque o czar dominava a Rússia, vivia na mordomia. Para vocês terem noção, a família real russa, né, eles falavam francês, porque na década de 20 era muito normal falar francês, a moda era ditada pela França, era chique. Você se vestir igual aos franceses, você falar igual aos franceses, né? Você ter noção de como ele estava preocupado, o czar Alexandre II estava preocupado com a população russa que passava fome, né? Aí o que aconteceu? Surgiu um líder dos trabalhadores, o Lenin. Ele movimentou o partido bolchevique, que era o partido dos pobres e de esquerda, lembrando que agora pobre é esquerda, né? Ligado ao trabalhador, né? Ao assalariado, que é aquele que não tem o capital, mas que tem somente a mão de obra e precisa vender a mão de obra para poder fazer o quê? Para poder sobreviver, tá? Então, diante disso, o que você tem? Você tem um jogo político muito grande, né? E diante desse jogo político, o que é... Tudo bom, Ivone? Oi, tudo bem? E você, Márcio? Bem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Tivone. Oi, Tivone. E como foram as férias? Boas. 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 Ah, vocês estão lindos de uniforme. Obrigada. Também acho, olha. Eu entrei aqui, Ah, você também, né, Márcio? Com certeza. Eu entrei na aula de vocês, vai ser bem rapidinho, tá? Os outros professores já devem ter comentado com vocês que nós vamos utilizar uma nova sala de aula no Google Classroom. Comentaram? Não. Não? Não. Comentou não. Então, até amanhã nós vamos estar utilizando aquela sala de aula do primeiro semestre. A partir de quinta-feira, nós vamos ter uma nova sala de aula, tá?
E aí, para vocês acessarem essa nova sala de aula, vocês vão precisar fazer login no novo e-mail de vocês. A escola criou um e-mail para cada aluno. Esse e-mail só vai ser somente para isso, só para as atividades do Classroom, tá? Os contatos com os professores, só para isso, tá? Vocês não vão utilizar esse e-mail para outro fim, tá? Então, vocês vão continuar com a conta pessoal de vocês lá, só vão acrescentar essa conta para acessar o Google Classroom, certo? Então, nós vamos estar mandando para vocês o novo e-mail de vocês, a senha, tá? E também um vídeo, que é um tutorial explicando para vocês como é que vocês farão o primeiro acesso, tá? Então, nós já vamos enviar hoje e nós gostaríamos que vocês tentassem entrar o mais rápido possível para que na quinta-feira nós já estivéssemos com essa sala de aula pronta, ok? E aí, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a escola e nós vamos dar o suporte para vocês, certo? Certo. E aí, assim, nós vamos evitar, né, aqueles nomes lá que a gente não sabia, né, Márcio? É verdade. Ia entrar, a gente não sabia quem que era, né? E também, lá na hora de postar atividade, a gente vê quem que é esse, né, Márcio? Esse problema a gente não vai ter. A gente não né? sabe, né? Coloca uns nomes, né? As pessoas vêm com o nome de Rambo, vêm com o nome de Demolidor, vêm com o nome... Pois é. Tinha uns nomes bem diferentes lá. Então, agora, como vai ser um e-mail que faz parte da escola, da organização da escola, né? Então, a gente vai ficar mais fácil para todo mundo nesse sentido, tá bom? E aí, então, assim que possível, vocês tentem fazer esse login e qualquer coisa, amanhã de manhã, vocês entram em contato com a escola, tá bom? Bye, bye. Obrigada, Imagina. Márcio. Tchau. Tchau. Então, pessoal, que a gente estava... Vocês não sabiam ainda dessa nova conta, desse novo e-mail? Não. Não. Eu só reforcei lá os combinados, mas como isso foi falado na segunda-feira com o primeiro professor que teve aula com vocês, aí eu não falei sobre tudo, né? É porque agora a gente não vai usar mais o Zoom, né? A gente vai usar aquele outro aplicativo para fazer videochamada, né? E vocês vão ter a sala de aula, vai ter uma sala de aula lá no Classroom, vai ter uma sala de aula de matemática, não vai postar tudo junto ali, igual vocês viram. Agora vocês vão entrar na sala de aula de matemática e fazer videoaula com o Ricardo. Vocês vão entrar na sala de aula de vídeo. E o novo aplicativo também não tem só 40 minutos, né? Ele pode ficar gravando, é um e-mail institucional feito pela escola, comprado pela escola, né? Então ele é pago e a gente pode ficar o tempo que for necessário. Então nós vamos ficar 1 minuto, 1 hora para a aula normal. Porque você vê, essa aula começou agora, não deu nem tempo da gente começar as explicações e ela já está terminando, né? Então deixa eu só tentar fechar o que eu estava falando. Aí o Lenin apareceu, juntou a esquerda, que eram os trabalhadores, né, denominado de esquerda lá nos Estados Gerais, na França, que era o partido representante dos trabalhadores, tomou o poder através de uma revolução e o Lenin ficou no poder e a Rússia passou a ser Rússia socialista e dominou alguns outros países em volta e formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, só vou repetir. O Lenin chegou, organizou a classe trabalhadora, que era o Partido Bolchevique, fez uma revolução através de armas, derrubou a família real, tirou a monarquia russa do poder, né? Implantou o chamado sistema socialista, né? Que a gente já viu o que é isso. Lembra que o socialismo é um projeto para se levar ao comunismo, né? E ficou no poder e dominou mais alguns países, que eram aqueles que a gente chamava de cortina de ferro, que estava na frente da Rússia em relação à Europa, né? E implantou o socialismo formando não mais a Rússia, mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E do outro lado, e isso foi muito bom no início, em 1917, quando aconteceu a Revolução Lenicista. Isso foi muito bom, porque teve divisão de terra para todo mundo, né? Acabou com a exploração da burguesia, que tinha muito, enquanto os outros não tinham nada,
né? Lembra lá que tirou a Rússia da guerra para arrumar dinheiro, para pagar as contas das pessoas, distribuiu terra e distribuiu comida. Lembra do lema paz, pão e terra? Né? Então, a Rússia estava numa situação boa, e após a Primeira Guerra Mundial, os alemães estavam numa situação terrível, a inflação era de 700% ao mês. Né? Então, a classe trabalhadora da Alemanha se voltava para as ideias socialistas da Rússia. E a classe rica não gostava, porque se imaginou implantar um socialismo na Alemanha, os ricos perderiam as terras, as fábricas, porque tudo passaria a ser do Estado, ninguém teria mais nada privado. Tudo é estatizado, passa a ser do Estado. As pessoas não têm mais casa, não têm mais terra, não têm mais fábricas. Mas quem vai ter tudo isso vai ser o Estado. Se é do Estado, então é de todo mundo. Então, essa é a ideia. Aí que surge a briga entre a esquerda trabalhadora e a direita que detém o capital, que são o que a gente chama dos ricos. Porque eles apoiaram a subida do Hitler ao poder, porque o Hitler era um militar, apoiaram a subida do Hitler no poder e a implantação de um sistema totalitário, porque visava o quê? No sistema totalitário, o ser humano tem importância? Existe individualismo? Existe o que a Ana Lívia quer, o que a Karina quer, o que a Maria Fernanda quer? Não. Você não vive para a sua felicidade, mas você vive para a felicidade do Estado. Vamos supor, se a Camila tiver que morrer, para que a Alemanha se dê bem, é isso que é o papel dela no Estado alemão. Então, isso a gente chama de corporativismo. As pessoas são ligadas à Alemanha e o que importa é a pátria. Vocês já ouviram falar em nacionalismo, que a gente tem que amar o país da gente? Então, o totalitarismo, ele também é nacionalista. Por quê? Se você precisar morrer pelo seu país, o importante não é você, mas o importante é o seu país. Certo? Outra coisa também que a gente viu muito na Alemanha foi a questão do nazismo. Você viu que estava passando até uma cena do filme, né, que chama A Minha Luta, do Hitler, em que o Hitler discursava e falava que nós vamos acabar com a escória da humanidade, que são os judeus. Porque dentro daquela visão da Primeira Guerra Mundial, vocês lembram da teoria do arianismo? Né? Que os alemães são provenientes de uma raça ariana, branca e mais desenvolvida do que as outras raças. Então, eles precisam do chamado espaço vital. Eles precisam ter o maior conforto e o maior espaço possível. Lembra que eu já dei milhares de vezes esse exemplo. Você compra uma vaca lá na cooperativa que custa 100 mil, você não vai colocar ela no pior pasto, você vai colocar ela no melhor pasto, né? Você tem uma vaquinha lá peluda que custa R$1.100. Aí você compra uma vaca lá na cooperativa que dá 50 litros de leite por dia, ela custa 150 mil. Em cruzamento. Você não vai... o pasto é pouco, então você vai eliminar a mais fraca para deixar o pasto e o terreno mais confortável para aquela vaca que custou mais cara. Então os alemães também pensavam desse modo. Nós precisamos de um espaço porque nós somos melhores, então nós temos que eliminar. E foi a partir dessa ideia que surgiu os campos de concentração e os campos de extermínio. Vocês lembram a diferença de um campo de concentração para um campo de extermínio? Gente, vocês perceberam que eu estou trabalhando só com conceitos, que a gente já viu lá no segundo bimestre. Vocês podem até não lembrar, mas vocês lembram de quando eu falo. Vocês podem até não saber o que é, mas vocês lembram que a gente já falou sobre isso. Então, o que é um campo de extermínio? Era o campo onde os judeus iam para ser mortos. E os campos de concentração era onde os judeus sadios e fortes iam para trabalhar para a pátria alemã. Quando eles ficavam fracos e não tinham mais condições, porque o serviço deles era puxado e com má alimentação, aí eles eram levados para ser mortos nos campos de extermínio. Lembra lá do menino do pijama listado? Né? Era um campo de concentração e de extermínio. Porque primeiro, lembra que o menininho achava que eles eram fazendeiros porque eles trabalhavam o dia inteiro?
Aí, quando eles ficavam velhos e ficavam fracos, aí eles eram exterminados nas câmeras de gás. E nas outras modalidades que tinham lá. Outra coisa, eu acho que eu tenho quantos minutos ainda? Você vai ter... Agora tem 2. 2. Sobre essa questão da Alemanha, ficou alguma dúvida? Por que que Hitler chegou ao poder, então? Eu nem vou entrar em outro assunto. Hitler chegou ao poder porque a Alemanha foi crucificada, vamos dizer assim, pelo Tratado de Versalhes. E o Hitler chegou ao poder e fez uma campanha junto com os ricos, porque os ricos se aliaram ao Hitler porque ele era militar. E eles tinham medo de uma invasão da população pobre que se voltava para a Rússia, porque lá na Rússia, após a Primeira Guerra, a crise estava terrível na Europa. E os russos não estavam em crise. Então é óbvio que a população pobre falou, olhando assim, a gente vai para o modelo que está dando certo. E qual que é o modelo que está dando certo nesse momento? A Revolução Russa, a implantação do socialismo na Rússia. Os ricos, com medo de perder as suas terras e perder os seus bens, se voltaram com os militares. E aí surgiu o Hitler, que era um chanceler, uma espécie de primeiro-ministro. Ele fez uma campanha política falando que ele ia moralizar a política na Alemanha, que falando em nacionalismo, que os alemães deveriam amar a pátria sobre tudo, né? Falando na valorização da família alemã e falando que ia acabar com a violência, porque existia muitos saques, porque a população passava fome, saqueava mercado, roubava, e falando que ia dar emprego. Então, quer dizer que a classe rica se voltou para o lado do Hitler. Porque o Hitler subindo no poder era uma certeza que ia ter um governo forte que não ia deixar os trabalhadores tomarem o poder. Né? Aí virou uma guerra entre direita e esquerda. E quem ganhou, como a Maria Fernanda falou, que foi o partido do Hitler, partido de extrema direita. Né? Que é o partido representante da classe militar e dos ricos, que subiram ao poder. E aí começou esse processo de nacionalismo, que eu já falei para vocês. O alemão não importa, o que importa é a Alemanha. Se ele precisar morrer pela Alemanha,